A maioria das cidades do mundo tem uma população acima de 1 milhão. Quase a metade delas está na janela 1040. 60% da humanidade vive dentro de um retângulo, entre as linhas de latitude 10 e 40 graus. Dentre as mais de 3 bilhões de pessoas na janela 1040, 1% conhecem Jesus. Menos de 0,01% são adventistas do sétimo dia. Na janela do Oriente Médio Norte da África, isso corresponde a um adventista para cada 65 mil pessoas. É um país que tem sido evangelizado desde o século XVI. Os portugueses católicos converteram muitos povos indígenas, mas depois os nativos se cansaram de Portugal e de sua intolerância, crenças e do comércio de escravos. Hoje, aproximadamente 1% da população desse país permanece cristã, fazendo dela uma das nações menos evangelizadas do planeta. Alguns dizem que o consumismo e o individualismo são os culpados disso. Outros dizem que o motivo é a cosmovisão pós-moderna dessa nação. A cosmovisão pós-moderna diz que a verdade é relativa. Um cristão que proclama um só Deus e uma só verdade parece um bobo aqui. Essa descrição parece familiar? As informações são do Japão, mas poderiam ser de outros países como a Turquia, a Holanda e a Suécia. A janela 1040 não é o único local com estatísticas sombrias. Há um outro país onde apenas 7,5% dos adultos vão à igreja. Nos últimos 20 anos, o fechamento de igrejas subiu para 6 por semana. A Inglaterra foi chamada de o país com mais ateus em toda a Europa. Nos Estados Unidos, o número de pessoas que se identificam como cristãs caiu 8% nos últimos 8 anos. Enquanto 70% afirmam o cristianismo, apenas 37% relatam que vão à igreja. Enquanto isso, as religiões não cristãs estão crescendo. Além disso, de 1990 até aqui, o número de norte-americanos que se dizem ateus, agnósticos ou sem filiação religiosa disparou de 8% para quase um quarto da nação. Cerca de 16% na metade de 2007. Na igreja do primeiro século, o apóstolo Paulo evangelizou muitos gentios. Embora muito lentamente, Paulo cobriu um imenso território através do Mediterrâneo. Enquanto que a Itália e a Grécia trazem legados cristãos mais duradouros, o trabalho de Paulo foi geograficamente centrado um pouco mais para o leste. Há 100 anos, 20% da população da Turquia era cristã. Hoje, apenas 0,2% professam o cristianismo. Paulo teve a desvantagem de viajar totalmente de barco ou a pé. Nós não temos tal desculpa. No final de 2013, havia apenas 109 membros registrados nas 2 igrejas adventistas da Turquia. E a população da Turquia é de cerca de 75 milhões de pessoas. Até em países onde nos gabamos de que 1 em cada 10 pessoas é adventista, isso não é um êxito. Isso significa que 90% das pessoas daquele país não foram alcançadas pelas mensagens dos 3 anjos. Talvez seja a hora de examinar este desafio por um novo ângulo. Você, o corpo vivo e que respira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem em seu DNA uma rica herança. Você adaptou, você ajustou, você levou a missão. Mas nosso mundo está mudando, e a maioria da população mundial deixou as regiões rurais em direção aos centros urbanos. Isso criou as megacidades e mudou o DNA de como cumprimos a nossa missão. Os métodos tradicionais de alcançar as massas perderam a eficácia. Como os nossos pioneiros, é hora de nos adaptarmos. Não somos chamados para mudar nossa mensagem, mas nosso método. Ironicamente, o novo ângulo do qual precisamos pode ser uma verdade bem velha. Isso não se trata de países, trata-se de pessoas. O evangelismo pode ser o bioproduto natural de um relacionamento amável entre 2 pessoas. E isso pode acontecer em todo lugar. Não importa se você é chamado para a janela 1040 ou para a porta da casa de seus pais. Até mesmo empresários e publicitários sabem que a melhor publicidade é de boca em boca. As pessoas escutam aquelas com quem têm um relacionamento. Então temos que construir relacionamentos com aqueles que estão fora de nossos limites, quer sejam pessoas de outras crenças ou sem fé alguma, e até com os nossos próprios filhos. Nós podemos aplicar essa antiga verdade de uma nova forma. Cada uma das divisões do mundo criou estratégias agressivas. Estratégias como centros de influência, iniciativas de saúde global e pequenos grupos.
Com a ajuda de Deus, podemos e iremos alcançar as massas nesses grandes centros urbanos.